semente, Deus disse: ei, porque tem pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu vou guardar você, Filadélfia. O evangelho não é para quem é forte, é para quem é fraco. O evangelho não é para quem é são, é para quem é enfermo e quer a cura. O evangelho é para quem precisa de um salvador. O evangelho é para quem olha para si mesmo e dizendo: Senhor, tenha de misericórdia de mim, que sou pecador. O evangelho é para mim, o evangelho é para mim, o evangelho é para você. Gálatas 3:24 vai dizer: desse modo, a lei tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. A lei nunca salvou ninguém, ninguém foi salvo pela lei. A lei não salvou ninguém, porque a lei só condena. Mas a lei é um espelho de Jesus, que mostra quem Deus é e diz: Vitor, você está muito distante de se assemelhar ao eterno Deus. Na medida em que a lei mostra quem Jesus é e reflete quem eu sou, a lei está me dizendo: você, Vitor, é um condenado. A lei está dizendo: você merece o inferno, porque assim como Adão, você transgride a lei de Deus. Mas eu tenho uma boa nova para trazer nessa noite. A boa nova que eu tenho, ela é registrada mais explicitamente no Novo Testamento. Observe no livro de Lucas, Mateus capítulo 1, inicia com a genealogia de Jesus. A genealogia vai até Abraão. E apenas no capítulo 4 entra a tentação de Jesus. Mas o evangelho de Lucas tem uma outra conotação. Observe, coloca no telão para a gente. Lucas capítulo de número 3, acompanhe comigo. Evangelho escrito por Lucas capítulo 3, versículo 38. O texto está trazendo a genealogia de Jesus. Você entende, pastor, para que genealogia? Para que é isso da Bíblia? Tem um mistério de Deus. O texto vai retroceder na genealogia de Jesus até chegar a Adão. Vai dizer: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. O texto está mostrando para a gente que Jesus, ele veio da descendência de Adão, portanto é homem da descendência de Adão. Agora coloca para frente. No verso seguinte já é o capítulo 4. Já começa a tentação de Jesus. Talvez você não entenda porque Lucas colocou no seu evangelho a genealogia terminando em Adão, e no capítulo 4 ele começa com Jesus sendo tentado. Porque Lucas está dizendo: Adão desobedeceu na tentação lá em Gênesis capítulo de número 3. Mas Jesus é o mesmo filho da descendência de Adão, e ele foi tentado semelhante a Adão, mas sem pecado, mas sem pecado. Ele é o nosso representante. Lucas está dizendo: ele foi levado para ser tentado. Adão comeu do fruto de barriga cheia, e Jesus obedeceu a Deus de barriga vazia, passando 40 dias em tentação. Adão tinha tudo para não pecar e pecou. Jesus tinha tudo para pecar e não pecou. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu tenho uma boa de Jesus para você. Ele veio se fazer em nosso lugar. Ele viu que você não consegue obedecer a lei. Ele viu que eu não consigo obedecer a lei, e é por isso que ele escreve: eu não vim a me rogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus, por que você veio cumprir a lei? Porque o Senhor precisa? Não, porque eu sabia que o Vitor ia precisar de alguém que cumprisse a lei por ele. Eu sabia que o pastor Gerson, que a Câmara precisaria de alguém que cumprisse a lei por eles. Eu sabia que o Johnny precisaria de alguém que cumpriria a lei por ele. Em outras palavras, ele não cumpriu a lei porque ele precisava. Ele cumpriu e obedeceu a lei porque ele estava pensando em você. Porque ele estava pensando em você. Porque ele estava olhando para você. E quando olharam para ele na cruz, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce daí agora. Ele estava dizendo: eu não posso, porque vai ter alguém lá no século 21, lá no Vila Remo, que vai precisar que eu obedeça a lei por ele, por ele. Agora Romanos 5, versículo de número 15, coloca para a gente, fica mais claro para a gente. Paulo desenvolve que o castigo veio por conta de um homem, Adão.
passou a todo mundo. Mas ele também está dizendo, mas não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, ele está citando Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, porque que é de um só, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como ofensa por um só que pecou, que foi Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito, você não compra o dom gratuito de Deus. Veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, o dom que Deus nos trouxe através de Jesus veio de muitas ofensas, de muitos pecados. Mas mesmo muitas ofensas e muitos pecados, Ele não olhou para nós como pecadores. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos miseráveis, pecadores, quando nós ainda estávamos debaixo de um homem chamado Adão, sentenciado ao inferno. Ele olhou para nós dizendo, não, aquele povo será meu, há um povo que eu vou redimir do pecado, eu vou redimir desta terra. Assim como Adão pecou e desobedeceu a Deus, Jesus agora, por outro modo, ele não peca, ele não desobedece a Deus. E por conta disso, ele cumpre ativamente a lei de Deus. Ele cumpre os mandamentos que Deus havia dado. Mas a lei pode ser dividida em duas etapas: a lei ativa e a lei passiva. A lei ativa significa que ele obedeceu obedientemente os mandamentos de Deus. Mas por outro lado, nós pecamos. E a sentença do pacto das obras era: quem pecar vai morrer. E nós pecamos, então nós deveremos morrer. E Deus tem que velar pela sua palavra. Se Ele diz que quem peca tem que morrer, o salário do pecado é a morte, Ele tem que cumprir com sua palavra. Mas a Bíblia vai dizer para a gente, em Isaías 53, verso de número 4, tem uma boa nova para a gente. A Bíblia vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas, a minha, as suas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Oh glória, mas Ele foi ferido por causa, não das transgressões dele, mas por causa das nossas transgressões. Ele foi moído, imagina um moído moendo alguma coisa. Ele foi moído não por suas iniquidades, mas por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, hoje nós temos paz com Deus. Esse castigo estava sobre Ele. E pelas pisaduras dele no Calvário, nós que aqui estamos no Vila Remo, só quem crê, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Se você crê nessa palavra, exalte a Ele neste momento. Ei, não trouxe chave de casa, de carro nessa noite, mas tem a chave da eternidade para nós, tem a chave da vida eterna para nós. Aleluias. Esse é o Evangelho de Deus que nós precisamos ouvir. Esse é o Evangelho de salvação que Ele trouxe para nós. Por causa da minha transgressão, nós somos sarados. Queridos, você veio aqui nessa noite e talvez você pensou, eu não sou digno de estar aqui naquele culto do Vila Remo. Talvez você entrou aqui dizendo, eu não sou digno de pregar a palavra, eu não sou digno de sequer dirigir um departamento. De verdade você não é digno, eu não sou digno, mas as boas novas é que Ele é digno por nós. Então entenda, se no pacto das obras Adão é o cabeça representativo, Paulo está dizendo que tem um outro pacto, o pacto da graça. E sobre o pacto da graça, Cristo é o cabeça representativo deste pacto. Significa que ou você está em Adão, condenado, sentenciado ao inferno porque transgride a lei, ou você está em Cristo pela fé, dando glórias a Deus e aleluia, porque Ele nos trouxe a salvação. Não tem três caminhos, não tem purgatório, só existe céus e inferno.